Olá, sejam bem-vindos. A gente já vai começar, pessoal. Tudo bom? Maísa, Adriana, Jubarradas, sejam todas bem-vindas. Enquanto o Flávio está se organizando aí para entrar, eu vou começar passando algumas informações importantes para vocês. Também gostaria de... Boa noite, Maria Luísa, Cristina Cassani, que estão aqui no YouTube nos acompanhando. Queria pedir que vocês também convidassem o pessoal aí, os conhecidos, né, a participar dessa live. E já já a gente vai começar com o nosso convidado do Flávio Luiz Lucchesi. Vai estar falando sobre princípios da psicologia negativa. Aí, pessoal, antes de começar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para passar algumas instruções do Residence que a gente vai fazer, tá bom? Então, só um minuto, que eu já estou compartilhando. O pessoal no YouTube vai conseguir ver. Por favor, Érico, conversa com o Fábio. Tem que entrar no Zoom. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, no YouTube, vocês provavelmente estão me vendo bem, o compartilhamento da minha tela. Quem está no Instagram, acessa aí, youtube.com/c/Orionte, que vocês conseguem visualizar melhor. Eu vou passar algumas informações sobre o Residence, a imersão que a gente vai fazer do dia 27 ao dia 30 de outubro, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ver os 4 elementos que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tá fazendo bastante isso de trabalhar os elementos no Residence, porque é uma forma da gente integrar bastante com a natureza. Para quem não sabe, só voltando aqui, o local onde vai ser realizada essa imersão é no Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro. O Recanto Maestro em si é um genius loci, né? Para quem não sabe, essa expressão genius loci significa o espírito do local, o espírito do lugar. Então, é um lugar onde existe um conjunto de situações onde o nosso espírito se sente bem e toca a identidade que a gente tem nesse lugar. Então, é um lugar que fala mais forte, se sente o espírito daquele lugar. E você entra em nexo com a natureza. E reforça também a natureza que você tem dentro de você. Então, esse é o significado do Genius Loci. E o Recanto Maestro em si é um Genius Loci, é um espaço que o professor Meneghetti escolheu, né, para conduzir as atividades dele, para montar um polo de ontopsicologia, e era um lugar bastante difícil, né, de ser trabalhado. Ele era muito úmido, tinha bastante erosão, e aos poucos ele foi abrindo aquele espaço, foi fazendo concertos e foi organizando na medida do homem, conforme o em si também ia indicando, né? Então tem uma relação muito forte entre pessoa e espírito, né? E o espírito do local. Deixa eu só renomear aqui, que o Flávio entrou aqui na chamada. Só uma coisa. Bom. Então, o que acontece, pessoal? Lá no espaço, no Recanto Mestre, a gente tem a nossa terra. A nossa terra é um espaço que a gente comprou, né, posteriormente, o Recanto Mestre foi crescendo, né, e a gente comprou um pedaço de terra para fazer as atividades da Associação Orionte. E lá nessa terra a gente tem um círculo de pedras muito bem situado, ele nasceu de uma imagogia que tanto eu quanto o Érico a gente fez, né, foi uma imagogia muito forte, que a gente sentiu uma conexão com a terra e com o céu, né, a gente conseguiu visualizar um arco-íris naquele espaço, e foi engraçado, porque foi ao mesmo tempo, nós estávamos fazendo a imagogia, tanto eu quanto o Érico, eu vi um arco-íris na terra e ele viu um tubo de arco-íris se ligando ao céu. Então, é um espaço que, de fato, tem bastante força. A gente já fez imagogias ali dentro e a gente conseguiu ter resultados bem profundos, então a gente conseguiu se conectar com outros lugares, né? De forma geral, o Genius Loci ele é um espaço que também permite você transcender as coordenadas de espaço e de tempo, tá? Então, é um portal para a abertura de todos os tempos e todos os espaços.
mas a gente quer ativar ele de uma maneira bem precisa. Então, como que a gente pensou esse Resins? Vocês vão trabalhar nesse Resins, vocês vão nos ajudar a ativar esse gênio slot. O que vocês vão fazer, pessoal? A gente basicamente vai trabalhar os 4 elementos, de quinta a domingo, então a gente vai trabalhar o elemento ar, depois o elemento água, depois o elemento terra e o elemento fogo. Para quem está me vendo aí no YouTube, né? Temos o icosaedro, o dodecaedro, que é a água, o icosaedro é o ar, o hexaedro é a terra e o tetaedro ou octaedro, fogo, tá? Que é o Merkaba também. Tudo isso está dentro de nós. O fogo é nossa divindade, a chama divina, o Ision, tipo, está no elemento fogo, tá, pessoal? Então, a gente vai procurar ativar, trazendo... Como é que a gente vai fazer essa ativação? Lá no círculo de pedras, a gente tem as coordenadas norte, sul, essa pedra aqui representa o sul, a gente tem o norte, tem o leste e tem o oeste, tá? A gente vai pegar essa forma geométrica aqui dos nós planetários que contém as duas formas geométricas, o icosaedro e o dodecaedro, que formam uma rede ao redor do planeta Terra. Isso inspirados no que a gente viveu lá no Egito com a atividade da Fundação Ar-Sayão, tá? Tanto o Flávio quanto o Érico e eu, a gente esteve no Egito fazendo essas atividades. Só um minutinho, pessoal. Daí, pessoal, então aqui é o círculo de pedras, e nesse círculo a gente vai trazer o campo semântico do planeta Terra, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ativando, então, o icosaedro e o dodecaedro. Os alunos da Escola Viva, que são 12 atualmente, eles vão entrar com esses locais do planeta Terra, que são os nós planetários. Então, cada pontinho desses aqui é um nó, que é um ponto que tem muita vitalidade, muita força, cada pontinho desses. Cada aluno aí da Escola Viva, então, vai ter um nó, vai ter um local. Então, a gente tem Fernando de Noronha, a gente tem Galápagos, Havaí, a gente tem a Sibéria, a gente tem o Chile, a gente tem a Pirâmide, vários locais. E depois o pessoal que está vindo, que não é da Escola Viva, vão pegar as formas do dodecaedro. Então, são os 20 nós, tá bom? Isso será, então, entregue para cada um trabalhar. Semana antes a gente vai se encontrar para trabalhar isso com nós bem profundamente. E no dia a gente vai fazer essa ativação por meio de uma imagogia, de uma melolística, tá? A gente vai estar sempre ativando aí, então, esses nós. Bom. Vamos lá, então, para a live de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, sobre o Resins, a gente vai fazer mais vídeos explicando e colocando aqui. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, por favor. Solicitado no Instagram, Natália. Flávia, eu preciso que você... feito. Aceitar. Uhum. Bem-vindo, então, Flávio. Bem-vindo, pode começar aí, pode falar. Boa noite, pessoal. Desculpe aí as dificuldades, mas a experiência sempre é válida, né? Nós estamos, na verdade, a intenção é o aprendizado, né? E a gente está na Escola Viva, lá com a Natália e com o Érico, na Orient, e a gente tem alguns compromissos como estudante, e um deles é a gente apresentar algumas coisas, algumas lives, algumas coisas para as outras pessoas, né? Que é tentar aumentar o número de pessoas que possam atingir esse conhecimento, que é a ontopsicologia, né? Que é uma coisa muito importante para a humanidade. Nós estamos fazendo o trabalho do Projeto Homem e estamos no capítulo 3. Esse capítulo 3, agora estamos na parte 3.4, no ponto 4 do capítulo 3, e ele é basicamente uma conferência do professor, né? Que são... Flávio, só um minutinho. Por favor, arruma só sua câmera do celular, que não está dando para ver seu rosto. Isso? Tá ótimo, assim. Perfeito. Tá.
Então, é sobre os princípios da psicologia negativa. A psicologia negativa é uma situação de infantilismo em sujeitos frustrados por sua própria culpa. Para compensar essa frustração, ele rouba o que é dos outros, ou seja, a energia vital, né? Então, existem muitas formas de roubo de energia vital, e aqui tem uns exemplos, vários exemplos que o professor cita. Uma delas é que as filhas dele iam para uma escolinha de pré-primário, e um dia ele observou que uma das meninas voltou menos vital, voltou com os olhos um pouco pálidos, o rosto um pouco sem brilho, né? Ele disse, alguma coisa deve estar acontecendo de errado. Então, ele foi atrás das freiras, das bondosas freiras, como ele fala, verificar se tinha acontecido alguma coisa com a menina, né? Daí as freiras explicaram, não, é que essas meninas são muito vitais e a gente coloca elas com umas velhinhas que vêm aí para dar uma vitalidade para as velhinhas. Então, as velhinhas ficam felizes, mas, na verdade, estava tirando a vitalidade dessas crianças, né? E é uma coisa, assim, que é bem usada para aliviar os velhos, né? Comum. Colocam crianças juntos, gente mais jovem, né? Só que as pessoas não percebem que há uma perda e logo depois que eles saem, os velhos continuam da mesma forma, né? Eles retornam ao ponto, só que esta pessoa que perdeu essa vitalidade, essa energia vital, ela tem um custo, ela demora para se recuperar, né? Então, verifica-se que entre pessoas prevalece o negativo. Também ocorre em relação familiares de casais, né? Em que das pessoas, ele pode estar sugando o outro, vampirizando o outro, tirando aquela energia vital, e, consequentemente, vai aparecer alguns problemas com o tempo, muitos problemas, né? E pode ser também por semântica, campos semânticos, que reagem em vantagem. Também a um doente, né? Por exemplo, caso muito comum, a família se reúne e daí vai, a vozinha está doente, daí se reúne aquele grupo e acabam fazendo uma informação, né? Campo semântico é uma informação, essa rede de informação, e acaba sempre em vantagem o negativo e os outros ficam menos positivos, né? É bem comum a gente ver quando a gente vê as pessoas dizendo, mas eu passei tanto tempo cuidando de fulano e tal, e daí a pessoa está acabada já, né? Aquelas pessoas vêm a falecer e tem um monte de gente familiar acabado, terminado, né? E, na verdade, não mudaram a situação. Teria pessoas que poderiam ter feito esse cuidado, mas acaba envolvendo todo um monte de familiares e, com certeza, que eles não são mais produtivos também nos seus afazeres, né? O professor cita mais uma situação aí, uma relação de estudantes que eles estudavam sozinho e tinham um bom resultado, um resultado relativamente rápido para seus afazeres de temas de casa. E ele observou que quando se reuniam, no caso, alguns do grupo se destacavam e outros pioravam. Então, na média, o grupo tinha menor rendimento. E então isso aí ficou bem claro que o negativo ele conseguia sugar os outros e fazer com que os positivos regredissem, né? Então, daí depois ele fala também do casos de casais, né, que aparecem doenças de coração, pulmão,
e daí ele aconselhava as pessoas não dormirem no mesmo quarto, ou menos sequencialmente, né? E com o tempo eles iam se revigorando. E casos mais graves, ele até aconselhava a separação. Não precisava ser uma separação muito brusca, ela podia ser uma planejada, né? Vai tirar umas férias, daí fica um tempo fora. Só que, após isso, quando os casal voltavam a se reunir, a doença voltava da mesma forma como se saiu. Então, ele fala o seguinte, que quase nunca uma pessoa morre de infarto trabalhando numa atividade pesada, numa dificuldade. Ela acaba quase sempre morrendo na cama, junto da família, junto da esposa, junto do filho ou do marido, né? Então, é bem característico que, quando a psicossomática, ali, a doença está localizada, ela basta tu voltar para o lugar que tu já entra de novo na semântica, né? Tem um caso que ele cita também, que é o... É bem difícil isso, né, Flávio? Eu estou evitando falar porque está dando eco, mas Tá falando muito é ligeiro ou difícil não? essa situação da família, né? Porque a gente nunca desconfia da família, né? Sim. Uhum. Tá falando muito rápido ou tá bom assim? Não, tá bom. Tá bom. Daí ele cita um caso de um homem que ele era um homem muito vital e ele realizava muitas atividades da sociedade, ele era uma pessoa de grande expressão, né, na sociedade, e de repente surge um amor, se apaixona por uma mulher, e essa mulher é uma mulher de semântica negativa. Daí ela leva a uma situação não vital. Essa situação de vampirismo dela faz com que ele não sonhe mais, ele não tenha mais as imagens, que o sonho é a maior leitura que se faz dentro da antropsicologia, né, da situação atual do indivíduo, né? Então ele para de sonhar e, pela lógica, segundo o professor, ele vai inconscientemente, ele vai criar uma doença, transformar em doença se ele não tomar uma atitude de sair desta questão amorosa que não é vital para ele, né? Também ele cita que nas famílias uma criança com adulto, por exemplo, pai, mãe, tio, avô, empregada, o pequeno é vital em uma situação vampírica, quando tem um negativo. E, na realidade, com o tempo, conscientemente a criança quer o negativo. Deve ser por uma questão de afetividade, porque normalmente o negativo também ele faz uma boa conversa, ele se apresenta bem, ele não demonstra que ele está vampirizando, né? Mas, apesar disso, ele diz que a criança pode escolher, né? Então, mas quase sempre o passivo escolhe seguir o ativo em psicologia negativa. Daí fala o seguinte, ó, muitas vezes se escolhe morrer por amor. Então, é uma coisa bem forte, bem relativa, né? É forte, ele fala muito em morte, né? Daí ele fala que a psicoterapia é possível, né? Eu vou ler um trechinho aqui que ele diz o seguinte: pode-se ajudar o negativo se este consente, ensinando-lhe como viver, como escolher a sua vida, como ser potente, dinâmico, positivo, como viver na qualidade de senhor e não de vampiro. A vida sadia é possível tanto para o positivo como para o negativo. No entanto, a mudança é mais difícil para o negativo. A máscara típica da psicologia negativa é um estereótipo familiar, né? Que é uma questão moral, amor, família, ciúmes, inveja.
porque ele sempre se traveste de uma máscara, né? Ele não, aparentemente, ele não é negativo, né? No negativo, o meu lógico histórico, ele coincide com a grelha de deformação. Então, uma grelha, como a maioria já deve ter estudado, monitor de deformação, esta grelha que impede chegar à informação do ensiôntico, ou seja, da alma, do inconsciente, até o consciente, né? Ela sofre uma deformação nesta passagem. E essa distorção leva para muitos caminhos que não são caminhos vitais, né? A relação da psicologia negativa pode se dar entre um psicoterapeuta e um neurótico. E este acaba sendo vampirizando o terapeuta. Então, tem casos que o terapeuta começa a acolher, começa a atender, quem tem o neurótico, como ele tem a psicologia negativa, mas ele sabe fazer o jogo, ele acaba vampirizando o terapeuta e até adoecendo o terapeuta, né? Nos esquizofrênicos, os esquizofrênicos podem fazer o mesmo caminho, levando um ótimo psiquiatra, através do vampirismo, a uma doença psíquica. A psique é invisível e pode atingir uma pessoa que era positiva. Então, nesse caso aqui, ele cita lá que ele foi em algumas hospitais psiquiátricos, né? E grandes psiquiatras, às vezes, estavam ficando esquizofrênicos por conta dessa situação, né? Então, tem que ter muita atenção. O terapeuta ou qualquer pessoa tem que ter muita atenção para não ser estúpido, né? Então, ele fala que o ensiôntico o acusa de estúpido, e o ensiôntico não admite. Para o ensiôntico, que é a nossa alma, para ele, ou é ou não é, né? Ele está sempre no positivo, sempre no real, né? É assim, se é assim, é assim, se é não, né? Então, não existe meio termo. Ser estúpido para conseguir receber uma espécie de agressividade, né? A psicologia negativa é uma situação organísmica, inconsciente, que vai depredando e pode ser em todas as pessoas de bem, né? Então, é uma situação organísmica inconsciente que vai depredando a todas as pessoas de bem. Então, aqui eles citam vou ler essa situação aqui, né? Que diz assim, ó, esses aspectos são simplesmente uma introdução muito simples, porque na análise profunda de que eu defino a psicologia negativa ou vampírica, existe outras situações e estruturas que a ontopsicologia clínica examinou e evidenciou. Então, essas situações aqui negativas ou vampíricas, a gente faz algum trabalho aí de radiestesia, onde a gente faz uma leitura de uma forma diferente. Mas tem muitos livros do professor que ele fala nas situações vampíricas, inclusive nos sonhos, inclusive extraterrestres, que ele cita que, às vezes, não quer dizer que seja um que vem de Marte, ou sei lá de onde, mas é um extraterrestre que não está vivendo no nosso momento, né? No nosso local. E continuando, por exemplo, existem alguns aspectos de psicologia negativa no homem que são diferentes dos constatados na mulher. Em todo caso, é importante lembrar que um caso de psicologia negativa nunca acontece pela força do negativo, mas sim pela estupidez do positivo. Uma estupidez em boa-fé, sistêmica, ou realizada por educação, mas sempre estupidez. Então, aqui eu vejo o seguinte, que a gente dá muita abertura, né?
E, às vezes, a gente está aberto a certos tipos de pessoa, a gente não percebe, como não fica atendendo outras coisas, e não as percepções do organismo, e se deixa levar, se influenciar, e acaba tendo, se apresentando os problemas, né, que vão levando a doença, levando digamos, um grande número de pessoas que hoje tem, né? Eu vejo hoje, por exemplo, eu sinto essa questão de psicologia negativa aí, nessa guerra que nós temos hoje, né? Onde um estadista está tirando foto para a Vogue, ele é a mulher, né? Enquanto o povo está morrendo, se mudando de casa. Outro vai, por orgulho, provavelmente vai deixar as pessoas morrer de fome. Outros, né? De frio, quer dizer. Então, isso aí, para mim, tudo são psicologias negativas e que afetam um grande número de pessoas. Isso aí nem dá para dizer que é por semântica, é por uma informação totalmente errada, né? Ô, Flávio, tu não pode falar um pouquinho para nós sobre o seu trabalho ou você reservou isso mais para o final da live? Falar o quê? Sobre o seu trabalho da radiestesia. Eu posso falar assim, porque tá terminando? Não, só para eu entender. Você está no... Pode falar no final, não tem problema. Não, eu gostaria de falar mais no final, né? Tá. Né? Então, nós temos aqui qualquer erro de boa ou má fé sempre é um erro, né? Então, o professor fala, né? O nosso organismo adverte à distância a psicologia negativa. Então, nós temos o caso, por exemplo, tu vai almoçar com uma pessoa e depois tu acaba tendo uma dor de estômago, acaba até vomitando, né? Então, devemos também analisar. Outro caso é o caso sexo, né? Que pode ser que tu adquira uma doença que não seria normal ou uma dor de cabeça, né? E muitas vezes existe as psicologias negativas semânticas, né? Daí tu tá num grupo de psicologia negativa. Eu tenho um caso que a Marta, que é a minha esposa, ela saiu esses dias e veio para casa e bateu o carro na entrada da garagem. E ela dirige bem, ela nunca bateu até hoje, né? Eu perguntei para ela, mas onde tu foi? Eu fui lá dar uma força para uma amiga que está com um problema de filho está num hospital de tratamento de drogas, e todas as outras eram mulheres também com problemas, com os filhos, né? Então, ela saiu de lá vampirizada, digamos, né? Chegou mal em casa, acabou batendo o carro, né? Então, isso aí, bem, para mim, foi bem característica de ser vampirizada por pessoas que estão com psicologia negativa, né? Nós temos, por exemplo, quase os animais, eles percebem a psicologia negativa, quase todos os animais, né? Nós temos um exemplo bem claro, é o cavalo, né? O cavalo, quando a pessoa está doente ou está com psicologia negativa, ele, em princípio, ele não deixa montar, né? Ou ele sai, ele se afasta. E claro que daí tu acaba tendo métodos de fazer com que ele deixe de ser montado. Mas ele tenta até derrubar uma pessoa com psicologia negativa, né? Mesmo sendo um animal manso, né? E daí nós temos por exemplo, o caso dos cães, né? Os cães, que eles repetem muito o dono. Então, eu tive um caso de um cão que eu ganhei, que era uma pessoa muito má, muito ruim, ela acabou sendo presa, só não quer ficar com esse cão. Eu disse, mas eu fico, era um cão bonito, um pastor alemão, só que ele era tão raivoso, tipo dono, assim, até ele não respeitava ninguém, só para quando a gente ia dar comida para ele. Fora isso, ele não tinha
Ele não considerava ninguém, igualmente o dono, né? Então, é um caso bem forte que dava para ver que ele era muito semelhante, ele era muito ruim. Daí nós temos também os gatos, né? Que os gatos, eles têm uma sensibilidade, eles percebem certas energias, então eles gostam das energias negativas. Agora não é psicologia negativa, das energias negativas. Então eles colocam a televisão antiga em cima da televisão, em cima de determinados cantos, né? E as pessoas acham ao contrário, mas na realidade é isso aí. E quando a pessoa está doente, normalmente eles abandonam a casa, ou se afastam, né? E se a pessoa morre, eles simplesmente desaparecem, né? Eles vão embora. Na verdade, eu estou falando, nesse caso, são animais com vitalidade de animal, né? Porque hoje os animais estão muito humanizados, digamos, humanizados no sentido humano mesmo, que eles comem comida de humano, eles são tratados como humano, e isso aí está tirando a característica dele. Então, a gente pode ver, por exemplo, que as doenças dos animais hoje, principalmente os cachorros, são doenças de humano, né? Eles já não têm a vida dele, daí outros estão modificados, cruzamentos absurdos são feitos, e acabam cachorro com câncer. Tu vê hoje, por exemplo, vaca com osteoporose, né? Coisa que não existia, né? Então, a vaca presa, comendo aquela ração calculada por um ser que acha que está certo, né? E nós temos um caso no interior, para quem é do interior conhece muito bem, o pessoal falava em mal olhado ou inveja, mal olhado. Tinha pessoas, nós mesmos tínhamos uma vizinha que ela, se ela olhasse um animal teu, tu tinha que fazer alguma coisa para salvar o animal, né? Então, se ela chegava a pedir uns pintos, achava bonitinho os pintinhos, já ia dando, leva 2 para ti, né? Se ela olhasse os pintos, as galinhas, ela virava as costas, os bichos morriam. A vaca era a mesma coisa, mas tinha muitas pessoas assim. Então, como os vizinhos todos sabiam quem eram as pessoas, então eles já botavam assim, não, essa vaca é boa, quero vender. Vou vender a vaca valia 1.000, estou vendendo por 5.000, se souber que... Daí, quando tu coloca um valor alto, a pessoa se afasta, eu acho que ela fica abandona aquela psicologia de querer ser o dono, né? Então, quando ela quer ser dono daquilo, ela consegue matar. E era um caso muito comum, olha, isso eu presenciei, eu vi, né? E também acontece com as plantas, né? As próprias plantas, as pessoas matam as plantas. E então existe aí um universo em que os animais também matam as pessoas às vezes, eles avançam uma pessoa que tem uma psicologia negativa, mas as plantas existe por exemplo, o Japão usa muito a nandina, né? A nandina, aqueles corredores, vocês podem ver que muitas casas japonesas quase sempre tem aquelas é um arbusto que dá umas sementinhas vermelhas. E nós, assim, mais italiano, mais alemão, se usa mais arruda, a espada de São Jorge, guiné, alecrim, né? Me lembrei do alecrim agora também. E algumas plantas aromatizantes que o objetivo é absorver essas energias negativas. Mas, na realidade, muitas plantas acabam morrendo. A gente vê muito caso da arruda. Então, a arruda, quando se pega umas pessoas muito negativas, começam a frequentar a tua casa, já as arrudas velhas vão murchando e vão morrendo. É bem interessante isso aí. Tem associações que usam a acácia, né? Usam a acácia, usam a romã também. O professor também fala que os sábios evitam os olhos. A gente fala às vezes, mas aquela pessoa não me olha nos olhos, não é de confiança. Mas, na realidade, os sábios sabem que tem muitas pessoas negativas, então eles preferem, e eles saberiam também se defender, diferente de nós comum, digamos. Mas eles são econômicos, né? Como o ensiôntico. O ensiôntico é econômico, ele não quer fazer muito, criar problema para depois resolver o problema, né?
também a psicologia negativa, ela se especifica, né, no filho, né? Então, Só antes, Flávio, esse negócio de olhar no olho, né? sim, A gente viu num filme, lembra? Que a gente fez uma sinologia e ele falou, era um treinador de herói. Ele disse, olha, não olha para os olhos dessas pessoas, porque entra a negatividade através do olho. Então, uma pessoa de fato muito sensível, se olha diretamente no olho, ela pode absorver mesmo toda aquela negatividade. Não é que você vai sair, né, de olho sim, fechado, desviando, né? não. Mas tem pessoas, tem uns que dizem assim, aquela pessoa puxa a gente, puxa no olho, mas na verdade ela tem uma capacidade, né, de uma capacidade muito grande, né? Ele cita também, Quando você não olha no olho, né? sim, Parece que quer que olhe no olho. E se vê muito também isso quando você está na rua, você precisa ajudar alguém, então tem alguma pessoa passando necessidade para pedir esmola, então ela entra e dá aquele lugar, recebe só uma coisa ruim que aquela pessoa está vivendo, culpa dela, né? Ela está passando por uma situação difícil que você acaba absorvendo. Bem comum isso aí. Tem que tomar cuidado com o olhar. tem que cuidar, tomar cuidado, né? O olho, é aquele que cria, capta aquela imagem, né? E aquela imagem pode te fazer um mal. Tem um caso também que ele cita, que são as crianças que, para evitarem na escola, elas começam a criar alguns problemas, né? Tia Martinha tinha um aluno dela que subia numa árvore, daí cortaram a árvore, ele arrumou outra árvore. É cômico, mas era verdade. Então, a questão é, por exemplo, a criança diz, tô com dor na perna, né? Então fica em casa hoje, né? Daí isso aí, com os anos, ele pode somatizar e pode até virar um tumor naquele local, né? Aquele local onde ele causa ele se reclama desse problema, né? Eu tive um caso de uma colega minha de aula que ela estava com um problema sério com a filha. A filha tinha muitas dores nas pernas, foram médicos, especialistas e não curava. Eu disse, mas vamos analisar o que tem de errado com essa menina, porque a guria não tinha problema espiritual, não tinha problema nenhum. Tudo certo, né? Daí, mas com quem ela fica? Ela fica muito com meu pai. Meu pai está de cadeira de rodas e tem muitas dores nas pernas. Então, eu disse, é muito simples a questão, né? Tem que afastar, né? Nem que muda de lugar, né? Eu sei que ela se mudou agora para outra cidade. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas a menina se salvou, né? Então, são coisas bem específicas, só que a pessoa não se dá conta, né? A dor passou quando ela Sim, sim, sim. É que o vô sentia dor, se queixava e ela replicava nela, né? Daí tem a questão que ele fala de hereditariedade, tá? Existem uns livros que ele fala que um filho pode ser trocado na infância e daí ele vai ter as doenças da família, né? Mas especificamente nesse capítulo ele fala que uma criança adotada com 10, 15 anos, ele faz uma seleção e ele acaba com as doenças hereditárias da família. Então, ele diz que a psicossomática ela é muito mais forte do que as próprios vírus que entram nas células ou bactérias, né? Ela consegue transformar em doença. E tem muito disso hoje, as pessoas falam, meu pai tinha pressão alta, também vou ter, meu pai morreu do coração, também vou morrer, né? E acabam indo para esse lado aí, né? Eu tenho um caso eu comprei um negócio do senhor, e ele dizia, não, eu vou te vender porque eu estou com câncer. Isso faz uns 5, 6 anos fazem, né? Daí que ele vinha receber,
Ele disse, eu te vendi aquela vez porque eu achava que estava com câncer, mas eu acho que eu estou com câncer. E daí, o ano passado, ele conseguiu, né? Ele arrumou o câncer para ele, né? Mas ele vinha repetindo e somatizou, né? Acabou conseguindo. Também tem a questão que eu vejo muito da seleção temática, né? Seleção temática, né? Tu segue aquela psicologia negativa de uma casa, daí tu escolhe. Teve um caso ali agora no recanto que eu tive comentando aí tive um bom tempo falando com uma pessoa que é cientista, né? Mas ele escolheu uma mulher que a mulher era totalmente perturbada, a mulher veio a falecer, ele conseguiu outra exatamente igual, as duas filhas adotivas, né? E muito parecidas, loiras, tudo. Então tu consegue fazer então ele vive no inferno, né? A vida dele é um inferno desde os 30 anos, né? Com a segunda mulher também, mas é uma seleção temática de escolha de psicologia negativa, né? Então ele é um caso assim que eu achei tão difícil que eu nem consegui indicar para um outro psicólogo, porque eu não sei qual seria o melhor caminho para ele, né? Aqui agora, para finalizar, então, essa parte do capítulo, né, nós temos aqui, a informação sempre é uma imagem psíquica, que em seguida acontece em fenomenologia, tá difícil essa palavra, né? Acontece em fenomenologia do corpo, né? Que se transforma, tu vê a imagem, né? E depois ela se transforma no fenômeno, né? Tu enxerga o problema e essa leitura a gente faz através dos sonhos, né, Natália? Que as imagens, né, principalmente, né? Então, a psicoterapia é a ciência verdadeira se é capaz de interceptar, isolar e paralisar esta imagem. De outro modo, só são palavras, né? Então, ele diz que se não conseguir interceptar, resolver, então, o terapeuta só conversou, né? Só falou, né? Tem um... Sim. Que isso aí é importante a gente olhar para as imagens do sonho, né? Se vocês tiverem uma relação de psicologia negativa, é difícil saber ou não saber, porque geralmente você é o objeto da relação, você não sabe, né? É tudo muito inconsciente, é como vai falando, a ação repetitiva, você acaba repetindo, sabe? Não é tão consciente assim, né? Sim, é inconsciente. Então, a melhor forma de vocês saberem é ou pelos resultados, como ele falou, né, da parceira dele que bateu o carro, ou pelos resultados, ou no sonho, muito provavelmente vai aparecer imagem de aranhas, insetos. A imagem aparece no sonho, você precisa colher essa imagem para conseguir mudar o esquema da relação. Não necessariamente precisa separar, você pode começar a dormir em quartos separados, né? E responsabilizando o negativo para que ele comece a se movimentar para mudar a própria vida. E isso tende a mudar, então, a psicologia do negativo. Se não houver jeito, daí fica a separação mesmo. Né? Mas é importante que o negativo queira, senão não adianta nada. Isso ocorre, inclusive, como o Flávio falou, na psicoterapia, dentro da psicoterapia. Então, quando a gente tem um neurótico que apresenta sempre o mesmo problema, nunca cresce, nunca se desenvolve, ele já ama a doença, já ama a sua criatividade, não quer mudar. Então, ele só quer sugar um pouco de vitalidade que ele ganha, por exemplo, na história. É interessante, Flávio. Uhum. Agora, o Flávio, pessoal, ele é conhecido como mestre dos magos, né, da ontopsicologia, pelo menos da escola amiga, ele é associado da Unifonte, e ele está finalizando a formação da escola amiga para a gente, na fase de supervisão, né? E está entrando no 3º ano da supervisão. E o Flávio domina uma técnica há muitos anos, ele trabalha com isso, né? Já curou muitas pessoas, tem história muito bacana, com radiestesia, com pêndulo. E a gente estava falando de muitos dos casos que o professor Fred
já atendeu, já ajudou a solucionar, mas que levam outros nomes. Então, ele vai falar um pouquinho mais para a gente dessa profissão dele, de radiestesia, que é uma segunda profissão, além dessa, tem outras, né? O Fábio meio necessário, segmentado, mas o Flávio vai contar para a gente, então, um pouquinho mais sobre o pêndulo. Sim, eu trabalho um pouco com esse livro aqui do Clóvis, né? Este outro aqui, ó, e tenho esse polígrafo aqui, que alguns conhecem, né? Que é polígrafo que trata de radiestesia. A gente trabalha normalmente em 61 chácaras, né? Nós temos algumas terapias que usam 132, mas não é tanto necessário, né? E quando a gente fala em energização aí, normalmente se trabalha com 7 a 10, né? Chácaras, né? Porque cada um desses 61 chácaras, ele atinge algum órgão, algum local, né? Mas falando em radiestesia, a radiestesia é uma leitura que se faz do ensiôntico, do inconsciente, né? Que é o ensiôntico, ao consciente. Então, para a gente começar a trabalhar com radiestesia, quem não está acostumado, ele tem que pedir uma permissão, né? Uma permissão e pergunta se o inconsciente está em condições de responder as perguntas que vou fazer agora, né? E se o meu consciente tem condições de interpretar, porque é a mesma coisa que o sonho, né? Às vezes tu não tem condições de interpretar o sonho. Então, eu comecei com radiestesia, posso dizer, quando era criança, porque eu comecei a ter um pouco de interesse em achar água, porque a gente tinha problema de água, então comecei com a forquilha, achar água, forquilha de pêssego. Depois a gente foi mudando as plantas, para mim qualquer planta serve, né? E algum benzimento de brincadeira com as crianças, né? Daí, mais curava as verrugas mesmo, as verrugas, as crianças tinham muito verruga. E ali em 1980 eu conheci o Clóvis Lesbão, que ele é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Hã? A benzedura? Benzimento, sim, cura. Não sabia? É. Essas verrugas que davam nos pés, assim, né? Que dava aquele monte de coisa. E... Aí você girava o pêndulo em cima e... Não tinha o pêndulo na época, fazia umas palavras só, né? Porque, na verdade, são palavras que fazem com que a coisa funcione. Orações, né? Orações, mas as orações, a oração nada mais do que são palavras com uma mentalizada, conectada, né? Chegamos para aquele fim, né? Então, depois, em 1980, eu aprendi com o Clóvis algumas coisas de radiestesia e desde lá eu venho trabalhando um pouco. E então eu comecei trabalhando mais parasitas de energias negativas, de energias vitais, porque era um caso assim, bastante grave. Essa questão é que o parasita de energia vital são os vermes e células em disfunções, né? E agora, com esse negócio da Covid, as pessoas tomaram muito vermífugo, elas fizeram muita limpeza, elas se imunizaram muito sobre esses problemas, que é um problema relativamente simples, mas uma ameba, por exemplo, pode causar um tumor no cérebro, né? Essas coisas assim, né? E que com a radiestesia tu percebe muito fácil de ver, né? Daí, hoje, então, a gente olha muito esses problemas também de interferências telúricas, cruzamentos de água, quando passa um veio d'água embaixo da cama, por exemplo, a pessoa vai ter alguns problemas de saúde, com certeza, né? Já vi um milionário que tinha uma casa muito grande em Porto Alegre, e eu comecei a notar tudo que era lugar era cheio d'água. Eu disse, mas esse cara mora dentro do banhado. Aí fui ver, ele realmente tinha coberto uma nascente, uma coisa assim, né? E fez um aterro e eu disse, eu aconselho que venda essa casa, demula essa casa. Ah, mas gastei milhões, mas olha, é a tua vida os milhões, né? Pode escolher, não sei o que ele fez, né? Mas daí o que a gente hoje muito mexe é nas causas espirituais, que na realidade, na nossa interpretação, aí hoje minha e da Natália, do Érico, é que são essas energias negativas, né? São
psicologias negativas que trabalham em função da destruição de outras pessoas que estão bem. Essas técnicas, elas vêm de outros povos, né, que foram oprimidos, foram escravizados, então eles desenvolveram bastante essas técnicas para prejudicar os patrões, né? E dentro dessas causas, nós temos aí o mais grave de todos, que é o Vodun, né? Que é aquele que fazem com o bonequinho, né? Então, eles, se não prejudicam muito a pessoa, acabam até matando a pessoa. Mas daí tem pragas rogradas, né? Tem medos, né? Tem vibrações negativas, tem magias em pessoa própria, né? Próxima, né? Complicações kármicas, vibrações negativas. Existe também encosto familiar, encosto de conhecido, que são pessoas que desencarnam e ficam... Daí elas não estavam preparadas para morrer, então elas acabam ficando na aura de alguma pessoa, né? Essa pessoa começa a ter dor nas juntas, começa a ter outros problemas, alguns dor de cabeça grave, né? E essa pessoa só vai embora, esse espírito só vai sair dali quando a outra pessoa morrer, a não ser que tu faça um pedido, uma oração, e encaminhe ele para outro mundo. Daí existem também os obsessores incorporados, as magias negras, que é uma coisa que se faz muito no Brasil, muita magia, muitas essas coisas de esquina aí, e tem magias com sangue, magias com isso, aquilo. Na verdade, são um acúmulo de mensagens negativas, né? Mas que acabam roubando um quântico de energia, porque tem pessoas, eles fazem grupo de magias, hoje mais comumente é de 3 ou 7, antigamente fazia uma, hoje faz de 3 ou 7. Daí tu faz 7, depois 14, vai 14, vai 21, e vai... Quando tu vê, a pessoa tem 50 magias aí, e ela tem uma perda de um quântico de energia. E esse quântico tira ela do ponto. Quando ela sai do ponto, ela não consegue mais ter uma produção, né? E algumas são feitas por causas amorosas, outras por ciúmes de trabalho. O que mais acontece são quando o pessoal que quer pegar um cargo de outro, né? Que quer derrubar aquele, né? Ou quer competir, né? Então, é incrível porque as pessoas fazem qualquer coisa, né? Isso aqui, eu acho que se enquadra bem dentro da psicologia negativa, né? Sim. É interessante quando você comentou comigo algumas vezes durante o curso da escola, então você comentou das curas que você fazia, né? Então, de pessoas que estavam internalizadas em um hospital e à distância mentalizando uma determinada coisa com uma intenção ali junto com o tempo. Um pouquinho mais para nós. Eu tenho um caso que é bem interessante, que eu acho interessante contar, porque o que eu digo assim, ó, a questão dessas curas com radiestesia, ela é atemporal, né? E ela não tem distância, tá? Mas a temporal vamos deixar para discutir outro dia, porque seria tu curar a pessoa no passado, já trabalhar a pessoa para curar um problema que ela vai ter no futuro. Mas a distância, assim, o caso mais complexo que eu tenho, case mais complexo, foi, a gente estava em Milão, estava eu, o professor Bruno, lá do Recanto, mais um professor de Santa Maria, e mais o professor Tommy, lá, que fez uma live também na hora, aquele sobre fenomenologia, o japonês. E daí a gente estava tomando um vinho lá no quarto, e daí comentamos sobre radiestesia e coisa e tal, daí o Bruno já sabia que eu fazia isso, daí despertou a curiosidade deles, queria saber como. O Tommy disse, como é que vamos fazer? Eu disse, olha, Tommy, vamos fazer o seguinte, tu não tem alguma pessoa que tu vê que a fisionomia está um pouco apagada, que tu vê que está meio jururu, digamos, popularmente falando, né? Ele disse, eu tenho um caso aqui que tem uma aluna minha que sou muito amigo da família, e essa guria acho que ela não vai passar dessa noite. A mãe dela me ligou desesperada, que ela tinha baixado muito mal, e ficou umas horas, trataram ela, e agora ela foi para UTI, mas está muito terminada, sabe? Está muito ruim.
Daí, normalmente, quando a gente faz um trabalho de espiritual, a gente pode fazer com o nome, endereço da pessoa, daí a gente pede se Deus localiza aquela pessoa, né? Ou tu pede para a pessoa mentalizar. Então, eu disse, ó, Toma, então senta aí, tu vai mentalizar, né? E vocês, os outros, se concentram junto e vamos ver o que ela tem. Daí, vamos ver, ela tinha Vodum e mais umas magias, algumas coisas, né? Então, teoricamente, esse Vodum é que estava... Uns chamam Vodum, outros Vodum, que estava matando ela. Daí fizemos as orações, fizemos uma energização, que a energização a gente pode fazer, energiza os chakras da pessoa, né? E daí tu pode fazer um teste, e principalmente aquele que está mais prejudicado, que normalmente aparece o emocional, o chakra, o coronário, né? São os chakras, o frontal são chakras que quase sempre, a não ser que seja uma pessoa que tenha problema de coração ou de outra coisa. E daí eu disse para o Tommy, bom, agora fizemos o que tinha que fazer, qualquer coisa tu comunica, né? Mas ele estava bem convicto que ela ia que ela ia partir aquela noite, né? Daí de manhã eu levantei, fui tomar café, levantei um pouco mais cedo, ali pelas 6 horas, olhei uma mensagem do Tommy. Daí diz ele, Flávio, incrível, isso, ele mandou mensagem às 2 horas da manhã. A mãe da guria disse que aconteceu um milagre. Os médicos não sabem o que aconteceu porque ela arrancou os aparelhos, arrancou os soros, tudo. E quando a enfermeira chegou, que viu que estavam os aparelhos dando sinal, chegou, ela já estava no banheiro. E agora tiraram, ela foi para o quarto, né? Depois eu recebi o TCC dela, ela fez um TCC em fenomenologia. E então o Tommy me mandou a gravação do TCC dela lá, eles fazem na Universidade de Uberlândia, eles filmam, fazem todo um ritual, né? E daí a gente ia fazer um trabalho lá em Uberlândia, no hospital, mas daí entrou a pandemia, isso foi em 2019, né, que a gente estava lá na Itália, e acabamos perdendo o nosso trabalho, porque daí estrancou tudo, né? E... Interessante esse trabalho aí. É. Mas tem outros casos, assim, né, que houve um... E, pessoal, basicamente, o trabalho aqui é com intencionalidade física, né? Falaram aqui no chat. É uma intencionalidade que você vai estar trabalhando. Então, a pessoa pode estar com uma intencionalidade negativa, que é um campo semântico negativo, uma informação que predomina sobre ela negativa. Isso vai fazer com que ela vibre naquela frequência, que ela seja vampirizada. E a gente vai intervir com o pêndulo. O pêndulo, ele potencializa, ele é um quadro cristal transparente. Mostra aí, claro, o pêndulo, eu gosto de usar esse pêndulo mais com barbante, sabe? Porque ele é bem flexível, né? Tá? Então, a gente... Tá vendo, né? É. Tá. Vou baixar isso aqui um pouquinho. Daí, pessoal, o quartzo, ele é utilizado para canalizar essa intenção física, então a intenção positiva, e isso muda os efeitos, porque o campo semântico é passar transitivo a qualquer distância, né? E daí, essa psicologia negativa vai aparecer de diferentes nomes, né? Flávio diz que tem Vodum, que tem magia negra, enfim. São diferentes leituras de uma forma dessa psicologia negativa aí que está entrando segundo esse trabalho. Mas isso a gente não tem como comprovar ainda, né? E a gente pode fazer, Natália, também, por exemplo, verificar verificar, por exemplo, os alimentos que a pessoa pode comer, né? Às vezes a pessoa está com um problema de alguns alimentos, e às vezes são temporários também. Os chás, por exemplo, são medicamento também, né? Mas chás são é muito comum aí, eles misturam 10 tipos de chá e diz, 7 ervas, 20 ervas, não sei o que lá. E também, alguns momentos não pode tomar determinado chá, né? Eu fazia, às vezes, um teste lá com as freiras lá, que
E eles fazem esse tipo de radiestesia, eles faziam com a varinha, hoje eles vieram para o pêndulo também. E daí tinha um chá tal, tu não podia tomar em determinado momento, aquele tempo não podia. E assim como tu não pode, às vezes, comer certa comida por um momento, teu corpo não está aceitando. Então, se tu comer, tu vai estar fazendo prejuízo. Então, é muito simples, tu faz a lista ali, pode comer isso, não, feijão, sim, não, arroz, sim, não, e faz essa lista, né? Porque tudo é um somatório, né? E quando tu quando tem esses problemas, que eu considero problemas espirituais, tu tem que voltar à vitalidade também, né? E a vitalidade, daí a energia vital, o Clóvis fala aqui, ele fala assim, ó, as energias vitais, daí ele fala que as energias vitais são energia prânica, né, que é a energia do prana, né, que vem do sol, vem do mar, do ar, energia emocional e energia motriz. E em cima disso aí tem os chakras, né, que os chakras são os vórtices de entrada de... Chakras funciona como tá esse vórtice aqui, né? É um vórtice, é um redemoinho de entrada de energia, né? Entrada ou saída. Se ele estiver bloqueado por algum motivo espiritual, emocional, qualquer coisa, tu não tem, naquele local tu não entra essa energia. Se não entrando aquela energia necessária que o mundo oferece, né? Tu acaba tendo algum distúrbio, né? Então, se tu vai ver, tem muita coisa de ontopsicologia nessa questão da radiestesia e odomertia. Tu vai ver, assim como tem, estava pensando hoje lá ouvindo as músicas do Matias ali, né? Como tinha muita coisa no Matias lá, né? Naquele programa que a gente fez, né? Muita coisa de ontopsicologia. Só os nomes que mudam, né? Elas conversam porque tratam do mesmo critério, né? Trabalham Sim, com critério para ser aqui encarnado, né? Então, tem esse critério que é o ICO. E, claro, depende muito do operador, né? Claro, sempre sim. depende do operador com a ferramenta. Pessoal, eu acho que o tempo já deu agora, a gente já está há mais de uma hora aqui conversando. Eu agradeço muito a presença do Flávio, a presença de vocês. Hoje lotou a live, claro, a gente tem várias pessoas assistindo no Instagram. Aí É eu, um motivador. Peço desculpas aí pelos probleminhas técnicos no começo, né? Foi a primeira vez que a gente fez live, Flávio, pelo menos no Instagram, acho que ele nunca tinha feito, mas conseguiu aí. Na realidade, a gente tinha feito um teste antes e tinha dado certo, né, Natália? Né? Probleminha. E eu também peço desculpa aí, pessoal, que a gente é leigo e na realidade, não, a gente não está querendo ensinar ninguém, né? Mas a gente está querendo fazer com que mais pessoas desperte a curiosidade para ir atrás, né? E que amanhã a gente tenha um grupo grande aí de pessoas que pelo menos conheçam a ontopsicologia, né? Porque eu posso dizer assim, quase que a ontopsicologia meio me salvou, né? Entende? Comecei há uns 7 anos lá no Recanto, né? E hoje estou em outros caminhos, faço mais de um curso, mas a gente muda o sistema de vida. Muda, né? É verdade. Então tá bom, Tá bom. então, muito obrigada. Eu também agradeço, obrigado. Tá? A gente vai gravar um vídeo aqui, passando de novo as informações. Quem estava no